Oi? Área de preservação permanente, o que é? E isso você deveria saber antes de comprar o seu terreno. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. O André Luiz escreveu perguntando aqui sobre área de preservação. Ele está comprando um terreno e ele quer entender um pouco melhor isso, porque ele não sabe direito ainda qual a área que ele vai poder usar ou não. Ele quer trabalhar com permacultura e, imagino, agrofloresta, mas também bioconstrução. Então vamos entender algumas coisas e a primeira delas, a gente precisa entender o que são áreas de preservação permanente. Porque isso, na zona rural, a gente vai ouvir o tempo todo. Fiz uma sequência aqui para a gente entender, porque aí a gente vai precisar saber um pouquinho de legislação. Quem está acompanhando a gente aqui, é um sonzinho mais maneiro, é o Lifescapes. Um pouquinho de gaita escocesa, nesse momento, pelo menos. Qual é a lei que a gente vai dar uma pesquisada? É o novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. É ela que vai dizer, em termos gerais, como é que tem que ser essas relações. E lembrando que é uma lei federal. Dentro do seu estado, no seu estado, deve ter uma legislação semelhante, provavelmente com o mesmo nome, Código Florestal, que vai reger essas relações dentro do estado. Qualquer lei estadual, ela não pode ser mais legal, ela tem que ser mais restritiva do que a federal. Ela não pode ser mais permissiva, ela pode ser igual ou mais restritiva. Então, pode ser que aí no seu estado tenha restrições adicionais em relação ao Código Federal. Lá no artigo 3 da lei está escrito: para efeitos desta lei, entende-se por área de preservação permanente, são as APPs. É uma área protegida, ok? E quem é que protege? Você protege. É o proprietário que protege. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, ou seja, vai preservar a água, rio, cachoeira, nascente, a paisagem, a estabilidade geológica. Isso quer dizer que as raízes das árvores, por exemplo, elas seguram o solo se tiver muito na pirambeira. Se retira essas árvores, pode ocorrer um processo de erosão ou mesmo de escorregamento do solo. Então, isso aí que é a estabilidade geológica. E a biodiversidade, ou seja, a diversidade de vida presente. Diversidade de espécies, da fauna e da flora. Facilitar o fluxo gênico de fauna e flora. Isso significa que a mata tem que ter uma continuidade para permitir o trânsito de animais dentro dela. Pedaços isolados ou fragmentos isolados de mata numa propriedade, elas acabam dificultando o trânsito, por exemplo, de macacos que vão procurar de uma região passar para outra em busca de alimentos. Se não tem essa ligação entre esses fragmentos, eles são obrigados a descer das árvores e passar pelo campo aberto, e aí eles estão sujeitos à predação, eles estão sujeitos a serem mortos. Cachorro, gato, gavião, homem. Então, é preferível que tenha uma continuidade as coisas, que é para garantir o fluxo gênico, tanto de animais quanto de vegetais, o transporte das sementes. Proteger o solo, evitando erosão, por exemplo, e assegurar o bem-estar das populações humanas. Ok, a área de preservação permanente é uma história legal? É uma história legal. Mas aí o proprietário tem incentivos para cuidar disso? O proprietário tem ônus. Se fizer qualquer coisa em desacordo com a legislação, ele pode tomar multa. Ele não recebe nada por aquilo ali. Ou seja, o proprietário ele é obrigado a cuidar da vegetação, dos animais, da água,
mas não recebe nada por isso e pode ser multado se não fizer a coisa direito. Não é uma relação equilibrada, porque enquanto ele está cuidando da água limpa, mantendo a água limpa, você está usando essa água limpa na cidade e não está pagando nada para ele. Por conta disso, lugares como Extrema, aqui no sul de Minas, começam a trabalhar essa coisa de pagamento por serviços ambientais. Então, o proprietário lá na zona rural, que é obrigado a manter isso tudo, né, as áreas de preservação permanente, ele é obrigado a manter isso, porque a gente já viu, é uma coisa legal de ser mantido, ele não recebe nada por isso, mas com o pagamento de serviços ambientais, isso começa a ser valorado e ele começa a receber. Em Extrema, é um lugar que ele começou a receber anos atrás. Então, para manter a mata ali intacta, ele recebe uma grana anual para prestar esse benefício à coletividade. Aí, isso começa a ficar legal. Mas aí, considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para efeitos dessa lei. Então, vamos ver o que é que efetivamente é essas APPs. Faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de... Então, vamos entender. Curso de água natural é o corguinho, o ribeirão, seja lá o curso d'água que for, ou um rio de grande extensão. Esse ribeirão, antigamente se contava a partir do leito maior que o rio adquiria na época das águas, ou seja, da planície de inundação. Hoje não é mais assim. Hoje é a partir da calha do rio. Então, se o rio está correndo aqui nesse pedacinho, a partir dessa borda aqui, né, é que é contada a metragem. E a metragem é assim, 30 metros para cursos d'água até 10 metros de largura. Então, o corguinho, o filetinho d'água, o riozinho, até 10 metros de largura, ali da barranquinha do ribeirão para lá, são 30 metros de cada lado que tem que ser preservados. E cursos d'água entre 10 e 50 metros de largura, são 50 metros a partir da margem que tem que ser preservados. Em regiões montanhosas, como aqui a Serra da Mantiqueira, a gente não vai ter rios maiores do que, com largura maior do que 50 metros, a não ser em alguns lugares, mas a grande maioria são cursos d'água ainda, porque estão muito perto da nascente. Então, a maioria dos ribeirões e rios que tem por aqui é até 10 metros de largura, ou seja, o proprietário é obrigado a ter uma faixa de 30 metros de largura de cada lado do curso d'água como área de preservação permanente. E aí aumenta, né? Ele vai para 100, 200, 500 metros, dependendo da largura. Quanto maior a largura do curso d'água, maior a área a ser preservada. Também ele é obrigado a manter áreas no entorno de lagos e lagoas naturais, aí por volta de 100 metros. Eu estou pulando um pouquinho algumas coisas aqui. Em zona urbana também é necessário fazer essa preservação, que nem sempre é feito, na grande maioria das cidades não é feito. E outra coisa que é de grande interesse para a gente é as áreas de entorno de nascentes e olhos d'água perene, que aí você tem que ter um raio de 50 metros em torno delas. E aí a gente precisa saber diferenciar o que são nascentes e o que são olhos d'água. E a legislação diz para a gente o que são. Então, nascente é o afloramento do lençol freático. Lençol freático é aquela água que está lá debaixo, né, da superfície do solo. É aquela água que você encontra quando você cava um poço e ela está lá embaixo. Em algum momento ela vai sair para a superfície. E no que ela sai, ela é considerada um olho d'água se ela saiu e ficou contida ali. Por exemplo, um brejo. Ou ela é considerada uma nascente se a partir daquele lugar em que ela chegou à superfície, ela dá início a um curso d'água. Ok? Então, nascente é a água do lençol freático que chega até a superfície e a partir dali
vira um filetinho, um corguinho, um ribeirão, um rio. E olho d'água, sai o lençol freático, mas ele para por ali mesmo. É um brejinho ou um laguinhozinho pequenininho que está ali e ele não vira um ribeirão, ok? Em volta desses daí, 50 metros. Então essas coisas de área de preservação permanente é o mínimo do mínimo do mínimo que você precisa saber. Tem outras também, né? Topos de morro, dependendo da altura da montanha, a partir de 1.800 metros de altitude também é área de preservação permanente. E é possível fazer alguma atividade aí dentro? É possível, mas provavelmente, dependendo do lugar, você vai ter que procurar o órgão ambiental para pedir autorização para fazer isso. De maneira geral, as atividades de baixo impacto são permitidas. E o que são essas atividades? Está lá no artigo 3º também, dessa mesma legislação, vai dizer abertura de pequenas vias de acesso interno, as pontes e os pontilhões, para você poder cruzar esse ribeirãozinho, a implantação necessária às captações de condução da água para o teu uso, trilhas para o ecoturismo são permitidas, construção e manutenção de cercas, a pesquisa científica, a coleta de produtos não madeireiros, então se você for lá coletar fruto, semente, isso pode ser permitido, plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes e pode ser então a questão da agrofloresta, pode ser exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, é possível ser feito nessas áreas de preservação permanente e outras atividades similares reconhecidas como de baixo impacto, e aí a gente tem que buscar legislações específicas para entender isso. Aí outra vez, como a gente está vendo, cada um desses pontos que a gente vai pegando dão vídeos imensos e a gente para por aqui. A gente pode falar ainda mais sobre essas questões todas, se tiverem interesse, escreve que a gente vai preparando alguma coisa. Não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha, um like, um gostei, compartilhar com os amigos, chama outros. Pessoal aí que está estudando, a gente está trabalhando legislação, não é minha área de formação, mas eu tive que estudar bastante sobre isso e posso ajudar em alguma coisa aí se mandarem algumas questões, algumas perguntas. Então, por isso, por hoje é isso. Até a próxima!